Olá pessoal, faz tempo que eu não gravo um vídeo, né? E porque começaram as aulas e aí a gente tem todo um processo de planejamento, né? Fica meio agitado aí esse mês de agosto, mas agora eu vou começar a gravar os vídeos mais longos novamente pro canal, tá? E hoje eu queria falar de uma demência, falar um pouco mais, de uma forma mais longa, né? Eu tenho já uma gravação no TikTok, mas eu queria falar um pouco de uma forma um pouco mais longa, que é a demência de Pick, né? Que é uma demência que foi descoberta em 1892 pelo médico tcheco chamado Arnold Pick. Por que ela é problemática, né? Do meu ponto de vista, é uma das piores demências que se pode ter, ou que pode acometer o ser humano. Primeiro, porque ela é uma doença que acontece em plena idade produtiva, né? Então a gente diz que ela começa entre os 45 e 65 anos, com a média de ocorrência de 55 anos. Então essa é a média de ocorrência da demência de Pick. Depois tem uma outra característica, que ela é uma demência frontotemporal, que essa área aqui ela controla o comportamento. Então, o comportamento do portador de demência de Pick, ele se modifica completamente, tá? Então, uma pessoa que tem uma demência frontotemporal, ela vai ter uma alteração comportamental importante, que é chamada de jocosidade, que seria uma forma de não respeitar regras, não respeitar culturas, não respeitar o outro. Então, a jocosidade é uma forma de agredir muitas vezes com palavras e gestos o outro. Então, ela ocorre também em pessoas jovens, né? E a doença de Pick é caracterizada pela dificuldade que o portador apresenta, primeiro, de controlar o comportamento. Então, ele tem uma coisa chamada embotamento afetivo, ele está pouco ligando aí porque o outro pensa. Ele vai causar depressão e vai causar problemas de fala. Talvez seja a questão da fala um dos piores, sintomas que esse paciente vai apresentar, porque ele apresenta ecolalia, então ele vai repetir tudo que você diz. Então, por exemplo, você perguntar, tudo bem, seu João, como está? Ele vai responder, tudo bem, seu João, como está? Ou ele repete a mesma palavra o tempo todo. Comida, 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 comida. E a estereotipia, que seria o quê? Fazer sempre movimentos, né, estereótipos, né, que também é outro sintoma característico. Como ele vai perdendo a capacidade de comunicação, e a comunicação é uma necessidade humana básica, e para haver comunicação tem que ter o emissor e o receptor, no caso vai haver o emissor, mas na linguagem dele. Só que o receptor não vai entender as palavras que ele quer dizer. Então, basicamente, a demência de Pick ela é causada pela presença de corpos ou corpúsculos de Pick no interior dos neurônios, que vão acabar danificando os neurônios nessa região frontotemporal. O que vai acontecer a partir daí? Ele vai ter uma diminuição, uma atrofia dos lobos frontotemporais que são visíveis à imagem. Então, o médico, geralmente, para chegar a um diagnóstico de Pick, ele vai pedir um exame de imagem com base nos sintomas que o paciente apresenta, porque essa mudança de comportamento, às vezes, ela pode ser confundida com a esquizofrenia, mas a esquizofrenia tem que ter acontecido em algum momento lá atrás, né? A esquizofrenia raramente ela acontece depois dos 45 anos. O cara já teve episódios anteriores de esquizofrenia, né? Aos 17, aos 18, aos 25. E aí ela pode ser confundida, né? De repente, será que esse indivíduo teve algum surto esquizofrênico? E não responde à medicação para esquizofrenia. Porque existe aí uma morte neuronal, ou seja, é uma demência de difícil tratamento, porque não responde a quase nenhum medicamento, né, que se tenha conhecimento, porque literalmente existe uma atrofia cerebral importante aí, tá? Dizem que neste caso aí, né, os pacientes que têm demência de Pick apresentam um acúmulo de uma proteína chamada tau, que também vai estar presente nos pacientes de doença de Alzheimer. Mas no caso do Alzheimer, o que acontece com a tau? Ela hiperfosforila. Então é como se ela desencadeasse um processo de destruição de neurônios, né, dentro de canais, né, que ficam dentro dos neurônios aí. Isso no caso do Alzheimer. No caso da tau, ela vai se acumular dentro das células também, tá? Então, sintomas que esse paciente vai apresentar, que o médico pode chegar a uma conclusão que ele tem demência de Pick, né?
Então, sintomas mais comuns, incapacidade de falar, que é o que vai deixar esse paciente muito, muito irritado, extremamente agressivo até às vezes, porque não consegue se comunicar, e a comunicação é uma necessidade humana básica. A ecolalia, como eu já falei, é uma forma de afasia que o paciente repete mecanicamente frases e palavras que ele ouve, né? Depois, a estereotipia, que são comportamentos verbais, não direcionados a um objetivo. Então, me dá um cigarro, 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 né? Mesmo que ele nunca tenha fumado, ele vai começar a fumar, talvez, com a demência de Pick. Não consegue entender a fala e não consegue ter mais um vocabulário como tinha quando era jovem. Então, isso é um problema, que acaba fazendo com que esse paciente leve ou fique depressivo, no caso aí, né? Leva esse paciente à depressão. Incapacidade de se manter em ambiente social, isso é outra característica que a gente consegue identificar logo no começo da demência. Então, ele não consegue se manter no ambiente com outras pessoas, porque ele vai ter comportamentos anormais, né? Porque os nossos comportamentos são moldados pela sociedade, pela cultura em que nós vivemos, ele vai perder essa capacidade, né? Comportamento compulsivo, impulsivo, não consegue interagir socialmente, péssima higiene pessoal, é muito difícil cuidar desse paciente, porque ele não deixa dar banho, não quer tomar banho, então acaba tendo infecções de repetição pela ausência da higiene pessoal, comportamento repetitivo e retraimento social. Mas o que mais acaba incomodando a família num paciente com demência de Pick se chama embotamento afetivo. O que é embotamento afetivo? Vou dar um exemplo bem chulo aqui. O ser humano e uma barata, para ele, tem o mesmo valor, vamos dizer assim. Ele não tem como sentir nada pelo outro, porque é justamente essa área aqui, ó, que é responsável pela afetividade, né? Então, essa área aqui, afetada, estando atrofiada, ele perde essa capacidade de ter sentimentos pelo outro. Então, você pode chorar, você pode ficar triste perto dele, que ele não vai se incomodar nem um pouco. Então, isso acaba, para a família, sendo muito trágico. Por quê? Porque ele deixa de ser outra pessoa, ele se transforma numa outra pessoa com um comportamento anormal em relação ao que ele tinha. Então, aquele marido carinhoso, aquela esposa amorosa, se transforma numa pessoa completamente diferente. As mudanças emocionais que esse paciente vai apresentar são diminuição de interesse nas atividades diárias, então não vai querer mais ver televisão, não vai querer mais ler um livro, se ele é acostumado a ler livros, falha em reconhecer mudanças do comportamento, humor inesperado, e isso tudo, junto com o embotamento afetivo, faz com que a família fique muito preocupada, né? Só que o diagnóstico é muito difícil, às vezes a gente tem casos aí que demoraram 5, 6 anos para dar um diagnóstico de demência de Pick. Quando fica mais fácil? Quando existe um diagnóstico de Pick na família, porque existe uma característica hereditária aí na ocorrência da doença. No sistema nervoso, quais são os problemas que ele vai apresentar? Então, tônus muscular rígido, perda de memória, aí sim, nas fases mais avançadas, isso é uma coisa também que dá para diferenciar do Alzheimer. Primeiro, a idade, que é bem mais recente, né? Claro que eu não estou dizendo que não pode acontecer Alzheimer em pacientes mais jovens, não, pode acontecer. Estou dizendo que é mais comum em pacientes idosos a doença de Alzheimer, de Pick em pacientes mais jovens. Mas então, num paciente com Pick, a perda de memória ela vai acontecer aproximadamente aí 2 anos, 3 anos depois da evolução da doença. O que deixa a família mais triste ainda, né? Porque ela não sabe que tipo de demência que doença que faz com que o seu familiar, né, o seu ente querido tenha essa doença. Vai ter dificuldade de movimento e coordenação e depois a fraqueza. Ela tem vários estágios, né, que não vem ao caso a gente citar agora, porque nós não temos, só fica um vídeo muito comprido, né, e aí a gente acaba fazendo cansativo também para vocês, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso. O diagnóstico é necessário exame físico completo desse paciente. Sempre em casos de demência, o médico vai excluir causa tratável, então ele vai pedir exames de imagem e exames laboratoriais, não para dar um diagnóstico de demência, sim para excluir causas potencialmente tratáveis. E os exames mais comuns são o eletroencefalograma, ressonância magnética, com PET scan, punção lombar para poder excluir meningite,
ou hidrocefalia de pressão normal, também ele pode fazer uma punção lombar, tomografia computadorizada. E nesse caso do PET scan, a gente consegue ver com bastante clareza a atrofia na região da frontotemporal. O tratamento para doença de Pique, ele é paliativo. Ele vai ser em cima do que os sintomas, do que o paciente apresenta. Porém, é muito difícil você tratar, porque se a região está atrofiada, se os neurônios estão mortos, é muito complicado, né? Mas alguns medicamentos podem ajudar, ainda no começo da doença, a reduzir a depressão, né? Porque o paciente ele vai ter uma depressão importante, a irritabilidade e a agitação, podendo melhorar a qualidade de vida da pessoa. Mas o que é mais importante aqui é que a gente informe a família, é que a gente diga para a família o que é a demência de Pique, o que é que ela pode fazer com o paciente, que ele não tem culpa. Uma coisa que eu sempre falo, ninguém tem culpa de ficar doente, ninguém tem culpa de ter uma demência, principalmente a demência de Pique, que, de novo, ao meu ver, meu ponto de vista, uma das piores demências que se tem aí, que nós temos aí na literatura e que temos aí na clínica, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Só vou pedir um favor, né? Se você gosta aqui dos nossos vídeos, meu e da Ana Paula, se você acha interessante os temas que a gente aborda aqui, dá um like, né? Segue a gente, né? Aperta o sininho, ajuda bastante a, não que eu queira ser uma youtuber, muito pelo contrário, mas a passar informações para pessoas que desconhecem. Às vezes as pessoas vão se debatendo, procurando informações e não encontram. Então, quando você compartilha essa informação para outras pessoas, ela vai chegando, às vezes, quem sabe, naquela pessoa que tem um familiar com um determinado tipo de doença ou com uma determinada situação que a gente apresenta aqui no canal. Tá? Então o compartilhamento ele é muito importante. Então quem puder ajudar, não a nós somente, né, mas a sociedade a fazer o compartilhamento. Peço para vocês que nos sigam no TikTok, @envelheceragora no TikTok, no Instagram, @envelheceragora_site e no Facebook Envelheci e Agora. E nossa página, né, envelheciagora.com, onde você encontra todos esses posts aqui que a gente fala aqui no vídeo, tá bom? Então é isso, muito obrigada pela atenção de vocês e tenham uma excelente semana.